Hoje eu quero pensar com os irmãos, nesses minutos que temos, sobre um dos salmos mais belos da palavra de Deus. Nós estamos caminhando pelos salmos com a igreja, todos os domingos à noite, e hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o Salmo 116. Irmãos, conta-se uma história de um jovem. Ele era um colportor, ou seja, ele saía vendendo livros de porta em porta para custear os seus estudos. Certa vez, ele não estava conseguindo vender nenhum dos livros que cabia a ele, aquela remessa. Ele não conseguia vender os livros e bateu numa porta de uma determinada casa, já desfalecendo de fome, de sede, e a ponto de desistir. Ele estudava medicina, queria ser médico, mas estava passando por um momento intenso de provação e falta de recursos. Ele então é atendido por uma jovem muito simpática, educada, que o atendeu prontamente. Ele apresentou a sua coleção de livros, se apresentou para aquela jovem. A jovem educadamente ouviu toda a descrição dos livros e do porquê de cada um deles, mas ao final ela disse: eu não tenho como comprar nenhum livro de você. Eu confesso para você que estou também passando por um momento de carestia e eu não tenho como adquirir os seus livros. Mas você me disse que está a ponto de desistir e eu vou dizer: não desista. Deus há de ser com você. Às vezes passamos por momentos difíceis, por percalços, mas Deus há de ser com você e você conseguirá superar essas dificuldades, se formará, e eu tenho certeza de que você será um excelente médico. Aquilo, de certa forma, deu ânimo àquele rapaz. Ela então perguntou para ele: você aceita alguma coisa? Você aceita uma água? Algo para você beber? Eu posso te dar um copo de leite, não tenho muita coisa aqui para te oferecer, mas eu poderia te dar um copo de leite. E aquele jovem disse: ok, será tão bom esse copo de leite, tenho certeza. Ela então serviu a ele um copo de leite. Ele bebeu aquele leite e aquilo revigorou novamente. Ele pôde se fortalecer não só com aquele leite que ele bebeu, mas com as palavras daquela jovem naquela tarde. O tempo passou, ele de fato conseguiu superar as adversidades, conseguiu se formar na universidade. Muitos anos se passaram e ele se tornou um grande cirurgião. Um dia, ele estava num hospital, quando de repente chamaram-no à emergência. Havia uma pessoa precisando muito da intervenção de um médico. Ela estava tendo uma hemorragia severa por conta de uma enfermidade, e ele prontamente foi até o local onde aquela mulher estava realmente em momentos muito delicados. Pôde então detectar a causa daquela hemorragia e percebeu que havia uma enfermidade muito agressiva se alastrando rapidamente e ela poderia morrer. Ele então se propôs a lutar com todas as suas forças para salvar aquela mulher. E aquela mulher ficou internada cerca de 3 meses no hospital. Todos os dias, aquele cirurgião, aquele médico, a visitava no quarto, acompanhava o seu quadro evolutivo, percebia quais as medicações, a quantidade correta, e ele a acompanhou por
todo o período em que ela esteve internada naquele hospital e finalmente eles conseguiram vencer aquela enfermidade. Mas havia um problema. Aquela mulher agora não estava mais preocupada com a saúde, ela estava preocupada com a conta do hospital. Porque ela ficou ali internada por 3 meses, 90 dias, sendo acompanhada, tomando medicamentos, até que numa tarde o médico estava observando e ela criou coragem e perguntou: doutor, eu sou muito grata ao Senhor. O Senhor me salvou, o Senhor me deu vida novamente, mas eu não tenho a menor ideia de como eu irei pagar esse tratamento, porque eu sou uma mulher muito pobre, eu não tenho recursos, e eu não sei como irei conseguir pagar a conta desse hospital. O doutor então disse: fique tranquila, nós vamos resolver isso. Naquela tarde, a enfermeira chegou no quarto, trazendo a conta do hospital para aquela mulher. Eu vim aqui para trazer a senhora a conta, a senhora está de alta, o doutor deu alta e ele mandou te entregar esse envelope com a conta do hospital. Quando ela abriu, a conta era enorme. Uma conta de 6 dígitos, enorme. Mas havia um outro bilhete junto com a conta. Quando ela leu o bilhete, no bilhete estava escrito assim: pago há muitos anos atrás, com um copo de leite. Aquele médico era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores neurocirurgiões dos Estados Unidos. E aquela mulher era aquela jovem que deu a ele um copo de leite naquela tarde, quando ele estava a ponto de desistir. Sabe qual o nome que se dá a isso? Gratidão. Há uma frase de um filósofo chamado Antístenes, que diz o seguinte: gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Esse salmo, o Salmo 116, não há consenso sobre quem o escreveu. Alguns estudiosos dizem que é um salmo de Davi, por conta de alguns versículos e por conta do fato de que Davi provavelmente pôde tê-lo escrito depois de ter passado por todo aquele momento difícil com seu filho Absalão. Mas uma grande maioria de estudiosos dizem que, na verdade, o Salmo 116 foi escrito pelo grande rei Ezequias, que também enfrentou momentos dificílimos na vida. Pelo menos 2 deles nós temos conhecimento. O primeiro deles foi um cerco promovido por Senaqueribe, rei da Assíria, um dos impérios mais poderosos da antiguidade. A Assíria já havia destruído por completo o reino do norte, e agora, no seu terceiro empreendimento militar, em 701 a.C., Senaqueribe marcha contra algumas nações, alguns povos, conquistando esses povos, chega ao reino do sul, ao reino de Judá, destrói 46 cidades do reino do sul, mas o grande ideal dele é conquistar Jerusalém. Por quê? Porque Ezequias pagava tributo ao rei Senaqueribe, mas houve um momento em que ele se rebelou, e foi por conta desta rebelião que Senaqueribe marchou contra Jerusalém, a capital do reino do sul, para sitiá-la e tomá-la das mãos do rei Ezequias. Essa história está, você pode ler depois, no segundo livro dos Reis,
capítulos 18 a 20. Ali está toda a história desse cerco, dessa tentativa de Senaqueribe de tomar Jerusalém, de todo o aperto pelo qual passou o rei Ezequias, as afrontas de Rabsaque, que era o seu comandante da guarda, cartas que o rei Senaqueribe escreveu afrontando o Deus de Israel, dizendo que nenhum Deus havia livrado as nações de suas mãos. Quem é que estava tentando convencer Ezequias de que o Deus de Judá os ajudaria? Ezequias pega essas cartas, leva para o templo de Jerusalém, coloca essas cartas diante do Senhor, lê essas cartas, ora na companhia do profeta Isaías, e a palavra de Deus diz que o Senhor, ele peleja pelo reino do sul, e na manhã seguinte, 185 mil soldados assírios estavam mortos. É interessante que isso foi comprovado pela história. Nas décadas de 30 e na década de 70 do século 20, arqueólogos descobriram muitos vestígios desse tempo, desse cerco de Jerusalém, desta devastação promovida por Senaqueribe no reino do sul, escritas cuneiformes, onde Senaqueribe disse ter colocado Ezequias numa gaiola, o engaiolado como um pássaro numa gaiola. Tudo isso está registrado na história e está aí nos museus do mundo para comprovar a veracidade do texto bíblico. Senaqueribe, então, ele foge para Nínive e lá ele é morto pelos seus filhos na casa do seu Deus. Deus operou milagrosamente em prol de Ezequias, livrando-o desse momento de tanto aperto. Outro episódio na vida de Ezequias, muito difícil, foi quando ele ficou enfermo, uma úlcera mortal o acometeu, e ele então ora ao Senhor, porque ele havia recebido do profeta Isaías a palavra de que ele morreria, de que não sobreviveria. Ele então ora, pedindo ao Senhor por misericórdia. Quando Isaías ainda estava no pátio da casa real, o Senhor o manda retornar e dizer a Ezequias que ele havia ouvido a oração do rei e lhe acrescentaria a ele mais 15 anos de vida. Então alguns estudiosos dizem que por causa disto, por causa destes episódios, é que Ezequias compôs o Salmo 116, que é na verdade uma palavra de gratidão de Ezequias, porque o Senhor havia manifestado seu poder em prol dele, e é por isso que ele compôs o Salmo 116. E eu gostaria de lê-lo novamente para os irmãos rapidamente, porque aí, de posse dessas informações históricas, nós vamos entender os versículos que compõem esse salmo. Ezequias, aqui eu quero realmente trabalhar como que Ezequias, sendo o autor, ele disse o seguinte: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Provavelmente aqui, Ezequias está se referindo ao momento, ou pelo menos aos dois grandes momentos em que ele orou, clamando a intervenção divina. A primeira com o Senaqueribe e a segunda por conta da sua enfermidade. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Agora preste atenção nos momentos em que Ezequias
Ele agradece a Deus pelos livramentos do Senhor. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Observe como faz sentido todos os episódios vivenciados por Ezequias e como faz sentido ler esse Salmo 116 pensando naquilo que o rei enfrentou. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Obviamente que Ezequias aqui pode estar falando de Rabsaqué, porque Rabsaqué fez muitas promessas para o povo de Judá, dizendo que o rei Senaqueribe seria complacente com eles se eles se rendessem. Mas Ezequias sabia que aquilo era uma mentira, porque os assírios não tinham clemência pelos prisioneiros. Irmãos, os assírios eram terríveis com aqueles que eles capturavam e tornavam prisioneiros. Os métodos utilizados pelos assírios para tratarem os prisioneiros eram os mais cruéis possíveis. Por isso Jonas, quando recebe do Senhor o comissionamento para ir pregar aos ninivitas, Nínive era a capital da Síria, ele não quer ir, porque ele sabia que Deus seria misericordioso com aquele povo. E Jonas estava dominado por um sentimento de indignação, porque os ninivitas eram muito cruéis. Então Ezequias sabia que aquilo que Rabsaqué estava falando aos ouvidos do povo era tudo mentira. Por isso ele está dizendo aqui no versículo de número 11, todos os homens são mentirosos. E aí vem o grande versículo, talvez o versículo principal do Salmo 116. Ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação. Havia ofertas de libação que eram oferecidas ao Senhor. Um cálice, quando um vinho era derramado como oferta ao Senhor, eram as ofertas derramadas. Ezequias está dizendo que ele vai tomar esse cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos, algo muito sério para um judeu, ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Observe só, lendo o Salmo, irmãos, vocês percebem que faz todo sentido. Nós vamos nos lembrando dos episódios onde Ezequias realmente passou por grandes apertos. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. A palavra preciosa aqui, no original hebraico, ela quer dizer pesarosa. O Senhor, Ele tem pesar. Interessante isso, não é, irmãos? Porque nós sempre usamos o versículo 15, principalmente em cultos fúnebres, para dizer que quando um cristão morre, aquilo é precioso aos olhos do Senhor. Mas não é isso que a palavra preciosa significa dentro do contexto do Salmo 116. Na verdade, Ezequias está dizendo, é muito pesaroso para o Senhor quando um servo dele morre. Interessante como muda a compreensão quando nós estudamos a língua original. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho de tua serva, soltaste as minhas ataduras. O que foi que Senaqueribe disse? Que havia colocado Ezequias dentro de uma gaiola, que o havia engaiolado como um pássaro dentro de uma gaiola. Agora Ezequias está dizendo, soltaste as minhas ataduras, o Senhor me livrou, o Senhor me libertou, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Então, esse salmo, ele não tem um título no hebraico, não há um título para ele no hebraico, por isso que ele tem a conotação, ele foi usado nos salmos de adoração pública, como salmos de gratidão
quando do culto judaico, e aí a palavra de Deus termina: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. O título que deram para esse salmo, que no original não tem título, é Hallelujah, que significa aleluia, louvai ao Senhor. É o termo para louvai ao Senhor que encerra o salmo, Hallelujah. Esse é o sentido do Salmo 116. Por isso o Salmo 116, ele nos chama à reflexão em alguns aspectos. E eu gostaria de pensar sobre isso com vocês agora. Gostaríamos de pensar com os irmãos sobre pelo menos 3 aplicações que eu posso extrair desse salmo para a nossa vida. Levando em consideração o que Ezequias enfrentou, e levando em consideração também a nossa vida enquanto peregrinos nesse mundo. Porque enquanto peregrinos, enquanto caminhamos nesse mundo, enquanto nós estamos presentes nesse mundo, nós também passamos por momentos de aflição, passamos por momentos de dificuldade, mas o Deus de Ezequias é o nosso Deus, o Deus que livrou Ezequias nos livra, o Deus que cuidou de Ezequias cuida de nós, o Deus que deu a Ezequias vários motivos para agradecê-lo também nos dá. E eu quero pensar sobre 3 coisas com os irmãos a partir de agora. Primeiro, qual tem sido nossa atitude quando a bênção do Senhor chega? O que é que nós fazemos? O versículo 1 e o versículo 2 diz: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, porquanto invocarei enquanto viver. Irmãos amados, nós temos realmente testificado de que o Senhor tem ouvido nossas orações e tem nos abençoado. Somos um povo que crê no Senhor e que se aproveita da oportunidade de orar e pedir. O Senhor nos deu a permissão de orarmos e pedirmos aquilo que tanto precisamos. Quando você ora, você coloca questões diante do Senhor em oração. Ok, e nós devemos fazer isso. E devemos perseverar. E devemos buscar aquilo que tanto precisamos, colocando sempre a vontade do Senhor como ponto principal. Mas e quando Ele responde? E quando as coisas que você tanto quis acontecem? E quando as bênçãos chegam, o que é que você faz? Ó Senhor, muito obrigado. Me perdoe, irmão, é muito pouco. Dizer muito obrigado somente é muito pouco. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos apresentar ao Senhor um coração que esteja disposto a fazer alguma coisa como prova de gratidão. Gratidão, ela não é algo que se fala. Gratidão não é teórica. Gratidão é prática. Gratidão é prática. É aquilo que se faz. Lembra da história do médico? Que anos depois quis retribuir aquela jovem o fato dela ter ajudado tanto num momento difícil da vida, dizendo: está pago. Há muitos anos, com um copo de leite. Coisa prática. É muito interessante quando se fala de gratidão na igreja, porque alguns oportunistas de plantão, que têm o microfone na mão e que estão nos púlpitos, eles sempre vão lançar mão disto para beneficiarem a si mesmos e para beneficiarem seus ministérios. Então hoje é ensinado por aí que gratidão tem a ver com aquilo que você dá dentro de um contexto financeiro para Deus. Então demonstre a sua gratidão, faça um sacrifício para o Senhor. E sacrifício está sempre relacionado com dinheiro. Observem para vocês verem. Mas eu digo para vocês, com temor diante de Deus, que sim, existem questões que nós precisamos fazer para mostrar ao Senhor que somos gratos. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer algo para vocês
porque é algo que está presente no meu coração. O amor de Deus, a bondade de Deus que nos segue todos os dias, é algo que nos constrange. Você se sente constrangido com a bondade do Senhor na sua vida? Fale a verdade. Eu fico envergonhado quando eu começo. Eu sei que é impossível, não é? O hino 329 nos convida a fazer isso, contar as bênçãos, mas é impossível. Por que é que nós não conseguimos contar as bênçãos? Porque elas chegam a todo momento. Mas se nós conseguíssemos listar, elencar todas as bênçãos que o Senhor nos dá, do momento em que acordamos, ao momento em que nos deitamos, e principalmente durante a noite quando dormimos, quando nós percebemos que o Senhor cuidou de nós, o Senhor fez o meu coração bater, o Senhor encheu o meu pulmão de ar, tudo dentro de um mecanicismo perfeito. Quando eu realmente chego ao final do meu dia, cansado, depois de um dia de trabalho, e eu pude perceber que o Senhor cuidou de mim, cada minuto do meu dia, irmãos, não há como não nos envergonharmos. Ficamos envergonhados, ficamos constrangidos de ver toda a bondade do Senhor, e é aí que entra a nossa gratidão. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez hoje? Você tem o costume de fazer essa pergunta no final do seu dia? E aí você começa a pensar, já sei, eu posso fazer algumas coisas para provar para o Senhor que eu sou grato a Ele. Eu vou me envolver mais com a obra dEle. Eu vou ser menos problemático. Eu vou ser uma pessoa mais fácil de se lidar. Eu vou ajudar a liderança da igreja. Eu vou realmente me empenhar para que as coisas deem certo, para que tudo aconteça como precisa acontecer. Eu quero contribuir de alguma maneira, eu quero me voluntariar. E aí você vai tendo vários diante de você, ideias que vão brilhando como lâmpadas e vão surgindo diante de você, e você vai percebendo que sim, você pode fazer algo pelo Senhor para mostrar a Ele a sua gratidão. Porque, irmãos, dizer para o Senhor na oração, ó Senhor, meu paizinho querido, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu, obrigado por ter cuidado de mim, obrigado por ter me abençoado como o Senhor abençoou, obrigado por ter cuidado da minha família, em nome de Jesus, amém, e vou dormir com o Senhor. Isso é muito fácil. Mas é aí, sabe, algumas questões que o Senhor, Ele gostaria, questões estas para as quais Ele gostaria que você se atentasse, você nem sequer tocou na sua oração. Eu sei, vamos dizer muito obrigado, vamos agradecer o Senhor, mas vamos mostrar para o Senhor o seguinte: Senhor, o que é que o Senhor gostaria de mim, como prova da minha gratidão? Insira isso na sua oração. Paizinho, o que é que o Senhor gostaria de mim? Eu quero muito agradecer o Senhor. Eu quero agradecer o Senhor. De alguma maneira eu quero expressar a minha gratidão, porque o Senhor é tão bom para comigo. O Senhor tem me abençoado tanto. O Senhor tem me dado tanto. O que é que o Senhor gostaria de mim? E prepare-se, deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor dizer para você: meu filho, eu sinceramente gostaria que você tratasse aquele pecadinho que você anda escondendo lá no fundo do seu coração e que você não quer que ninguém veja. Trate isso, meu filho, e você estará dando a mim algo que eu quero de você. Entende? Não é o que você quer dar, mas é o que o Senhor quer que você o dê. Então, Ezequias aqui diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Porque era muita coisa. Pergunte isso para si mesmo: que darei eu ao Senhor por essa semana que passou? Tente contabilizar tudo que o Senhor fez por você essa semana. Repito, você ficará envergonhado. Sabe por quê? Pelo pouco que nós fizemos por Ele. Pelo pouco que fizemos. Que darei eu ao Senhor? Mas tem uma outra coisa que eu aprendo nesse salmo aqui.
Uma coisa muito importante. Temos agido com sabedoria nos momentos, nos tempos de bonança? Há um salmo na Bíblia que eu gosto muito, que é o Salmo 30, fala assim: pois a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É impressionante o ciclo. Como é o ciclo na vida do cristão? Noites escuras, dias claros. Noites escuras, dias claros. Noites escuras, dias claros. Porque às vezes a noite escura demora um pouco mais, não é? Levanta a mão aqui quem nunca teve noites escuras na vida. Agora, e dias claros? Quantos aqui? Porque esse é o ciclo da vida. É um dia escuro, uma noite escura ali, um dia claro acolá. Ok, e é assim que vai ser até o final. Porque é assim que Deus nos conduz. Noites escuras, dias claros, noites escuras, dias claros. Mas o que é que você faz nos dias claros? Quando Ezequias passou por tudo que ele passou, o Senhor o livrou de Senaqueribe, o Senhor o curou daquela enfermidade, ele teve um momento de alívio. Aí ele disse assim: volta minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O que você faz nesses momentos? Você se fortalece, você aproveita os momentos de bonança, para que você possa crescer ainda mais na sua vida de oração, ou você relaxa? Você simplesmente vive de forma irresponsável. Nada surge na sua vida nos momentos de bonança. Pois eu digo que talvez os momentos onde nós mais deveríamos estar diante de Deus em oração é nos momentos de bonança. Porque Ele nos ouviu, porque Ele nos atendeu, porque Ele nos ajudou. É o momento onde nós vamos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Foi o que Ezequias fez. Aproveite esse momento, minha alma. Aproveite o momento, não é? Aproveite o dia. Carpe diem. É uma expressão latina, não é? Que diz isso. Aproveite o momento. Você está na noite escura. Eu vou te dizer uma coisa. Vai chegar o dia claro. Você está por um momento, passando por um momento de tribulação, continue orando, continue confiando, continue buscando o Senhor. Fique firme, não abra mão das suas convicções, continue servindo ao Senhor, mesmo atravessando uma noite escura. O dia claro vem aí, mas quando ele chegar, continue sendo o que você foi durante a noite escura. Continue sendo grato, continue louvando, continue adorando, continue servindo, porque geralmente, muitas vezes, nós relaxamos, nós diminuímos o ritmo, nós não temos mais aquela diligência de outrora, nós não temos mais aquela perseverança, aquela persistência. Ah, irmãos, o que o Senhor quer de nós? O que darei eu ao Senhor? Serei o mesmo, tanto na noite escura, quanto no dia claro. É uma coisa que nós podemos oferecer. E por último, terminando, o que estamos dispostos a fazer de forma prática, hoje, agora, para demonstrar nossa gratidão ao Senhor? É quando o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor? Qual é o compromisso que você assume hoje? Pense aí, comece a pensar. Como eu disse aqui ontem no culto de família, rebobine a fita aí. E comece a lembrar de tudo que o Senhor fez por você. E o Senhor está te falando algo que Ele quer de você. Que tal se você nesta noite assumir um compromisso, sair por aquela porta decidido a mudar um comportamento, a mudar uma atitude, a corrigir algo na sua vida de forma prática? Que tal se você que nos visita, entregar ao Senhor hoje aquilo que é o mais valioso para Ele? O seu dinheiro, o seu talão de cheques? Não. Uma oferta pomposa? Não.
a chave do seu carro para a igreja? Que isso? Um sacrifício de fé? Não. Sabe o que o Senhor quer de você? Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. Sabe o que Deus quer nessa noite de você? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Sabe o que o Senhor quer? Você. Conta-se uma história de uma menininha que estava numa igreja, e cada igreja tem o seu jeito de recolher ofertas. Nós temos aqui, os irmãos vêm aqui à frente, no gasofilácio, e recolhem as ofertas. Nós recolhemos as ofertas aqui. Existem igrejas que passam uma sacolinha, outras passam uma bandeja. Então o pastor naquele dia pregou e falou exatamente sobre isso, sobre entregar algo ao Senhor de valor. Todo mundo na igreja entendeu isso dentro de uma questão, dentro de um contexto monetário. E aí a bandeja foi passando e as pessoas começaram a colocar notas, e mais notas, e mais notas, e algumas moedas. E a bandeja ia passando de mão em mão, até que chegou numa menina, uma adolescente, na casa dos seus 12 para 13 anos, assim, na última fila, bem no cantinho do banco. Quando a bandeja chegou, ela pôs a bandeja no chão e subiu em cima da bandeja. O diácono: que isso, menina? Ela disse: eu não tenho dinheiro para o Senhor, mas eu tenho a mim mesma. E eu me entrego a Ele nessa noite. Pois eu garanto que ela entregou mais do que todos naquela igreja. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor nos quer. Por isso, se você não está disposto, se você não está disposta a se entregar para o Senhor, assim mesmo, do jeito que você está, não tem problema. Entregue-se do jeito que você está, e Ele vai cuidar de você, Ele vai te reformar, Ele vai te consertar, Ele vai te lapidar, Ele vai usar o seu cinzel, Ele vai usar o pincel, Ele vai transformar você numa obra de arte para a glória dEle, porque Ele sabe como ninguém como fazer isso. Então não se importe, não se preocupe se você está vivendo uma vida errada ou equivocada, fora dos padrões, fora dos princípios morais. Talvez você fique com vergonha. Não, eu não posso me entregar. Eu sou uma pecadora, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Bem-vindo, bem-vinda, todos somos. Então, se você está nesta noite realmente pensando o que é o que eu posso dar ao Senhor, eu vou te dar um conselho. Você que nos visita, dê a você mesmo ao Senhor. Há uma frase de Neil Straight que diz assim: aquele que esquece a linguagem da gratidão nunca pode estar de bem com a felicidade. Você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa alegre? Seja uma pessoa grata. Entregue-se ao Senhor, entregue sua vida a Ele, seja grato, seja grata, porque Ele merece cada um de nós, Ele nos comprou, nós somos dEle. Agora, se você não quer fazer isso, eu não quero me entregar para o Senhor, eu tenho dinheiro aqui, eu posso entregar o que eu tenho no bolso, eu posso entregar o meu relógio para ser vendido, eu posso entregar coisas para o Senhor, mas eu, por enquanto, não, porque eu ainda tenho algumas coisas para viver. Então assim, pastor, se quiser, eu faço um cheque agora. Eu vou te dizer uma coisa: se você não quer entregar a si mesmo para o Senhor, guarde seu dinheiro. Guarde o seu dinheiro, porque o Senhor quer você. Eu disse isso para um amigo meu certa vez, ele ficou muito bravo, porque ele tinha dito para mim assim: eu vou lá na sua igreja, vou começar a entregar dízimo lá na sua igreja, para ver se as coisas melhoram para mim. E eu disse: pode parar, pode parar, pode parar. Você está todo equivocado. E li para ele alguns textos e ele ficou muito bravo comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós servimos um Deus que é dono de tudo. Dele é a prata, dele é o ouro. Ele quer você. Então, o que darei eu ao Senhor?
por todos os benefícios que Ele me tem feito, de forma prática, entregue-se ao Senhor, dê o seu coração ao Senhor, dê você mesmo ao Senhor, do jeito que você está, repito, do jeito que você está, e você verá o que Ele fará na sua vida. Eu quero, nesse momento, que os irmãos fiquem em reverência. Nós vamos cantar aquela música mais uma vez. Quero convidar aqui, para que nós cantemos mais uma vez. Se o pastor Rogério me permite, nós vamos fazer uma pequena inversãozinha aqui. Enquanto isso, os irmãos poderão meditar na letra dessa música, para a glória do Senhor, bondade de Deus. E se você está conosco e quer se entregar ao Senhor, se você quer entregar a sua vida para o Senhor, se você diz assim: pastor, eu quero me entregar para o Senhor, Ele tem feito tanta coisa por mim, Ele tem me livrado da morte, Ele tem de alguma maneira me conduzido, eu venho aqui sempre, alguma coisa me impele. Eu já passei por tantas situações onde eu poderia estar morto, morta agora, mas não estou. Não estou. Sabe por quê? Porque a bondade do Senhor te seguiu todos os dias. E Ele quer que você entenda. Você quer me dar alguma coisa? Pelos benefícios que eu tenho feito por você? Então me entregue você. Enquanto nós cantamos, medite. E daqui a pouco vamos orar pela sua vida. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Por quê, irmãos? És fiel em todo tempo. Eu quero ouvir os irmãos cantando. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Então cante. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E o que Ele é, irmãos? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Por quê? Bondade me seguirá
Glória ao Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Amém. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você quer se entregar para o Senhor nessa noite? Eu não estou perguntando o que você tem feito, o que você tenha realmente ocasionado dia após dia na sua vida. Eu não quero saber. Eu quero te perguntar se você quer se entregar para Ele. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esse mesmo. Esse mesmo. Você gostaria de se entregar para o Senhor? Levante sua mão, quero orar pela sua vida. Amém. Doutor Rodrigo, amém. Há mais alguém que gostaria de se entregar para o Senhor? Amém, irmão Vilela, refazendo seu compromisso com o Senhor. Há mais alguém que gostaria de se entregar para o Senhor? Dizendo, eu sim, pastor, eu quero me entregar para o Senhor. Quero entregar minha vida, quero entregar meu coração. Quero ser um crente melhor. Quero ser um crente melhor. Quero ser um marido mais presente. Quero ser um pai mais presente. Quero ser mais, amém, meu querido irmão, Deus o abençoe. Amém, querida irmã, Deus abençoe. Quero ser mais comprometido com a obra. Quero levar o Senhor mais a sério. Quero parar de brincar. Eu tenho vivido uma vida tão relapsa, tão superficial. Eu quero levar o Senhor a sério. Eu quero ser mais comprometido com Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por tua bondade. Queremos louvá-lo, queremos adorá-lo na beleza da tua santidade, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão misericordioso. Nós não merecíamos estar aqui agora. Nós o entristecemos o tempo inteiro, nós somos desobedientes, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. Nós sabemos que realmente algo não o agrada, mas nós estamos sempre ali fazendo aquilo, entristecendo o teu espírito, deixando o Senhor de lado, não dando ouvidos às suas palavras. Temos sido tão maus, tão infiéis, tão circunstanciais, mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é fiel. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama. Quando saímos das nossas casas, o Senhor está ali nos protegendo, nos livrando do mal. Satanás à espreita, tentando nos atacar, querendo nos destruir, mas o Senhor ali conosco, nos dando vitória, nos ajudando, nos sustentando, nos suprindo, cuidando de nós. Deus, nós queremos te agradecer. Queremos te louvar, queremos te bendizer nesse momento. Obrigado por ser tão paciente, por ser tão misericordioso. Obrigado por Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 que estão presentes na nossa Bíblia. Obrigado porque as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Obrigado pelo versículo 6 do Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e isso é verdade. A sua misericórdia tem nos seguido, tem nos abençoado, tem sido conosco. Nós somos testemunhas disso, por isso nós queremos te agradecer. Queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te exaltar. Tu és bom, tu és tão bom. Com todo o fôlego que temos, nós cantaremos a bondade do Senhor.
Abençoe essas vidas que levantaram as mãos, ó Deus, dizendo: eu quero, pastor, eu quero ser melhor, o Senhor merece. Quero realmente mudar coisas na minha vida, mudar posturas, eu quero ser mais grato ao Senhor. Deus abençoe essas vidas, abençoe essas vidas, que elas tenham do Senhor força para que possam dia após dia meditar, ó Deus, na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor, e se dedicarem ao Senhor, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Se você concorda, cante conosco mais uma vez. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E o que Ele é? És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Para encerrar, mais uma vez. És fiel em todo tempo. Você crê nisso, irmão? Todo tempo Tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Tenha uma semana abençoada. Queremos desejar isso aos irmãos, que a bondade do Senhor siga os irmãos durante toda essa semana. Aguarde apenas o momento final do culto, estaremos à porta cumprimentando os irmãos.